estou aqui justamente para falar de um assunto extremamente importante, não só no mês de setembro, mas durante todo o ano, né, a campanha de prevenção ao suicídio. E essa campanha é voltada justamente para reconhecer, né, as incidências, as prevalências de pessoas que estão, né, passando por uma situação assim de muita dor, né, uma dor até mesmo que para essas pessoas não tem um fundamento, não tem um entendimento, mas que é algo que pode ser, né, tratado, que pode ser acompanhado, pode ser acolhido, não só por profissionais de saúde, mas também por toda a sociedade em si. Então, como surgiu essa campanha? Isso foi lá nos Estados Unidos, quando um adolescente, né, 17 anos, ele estava passando, né, por algumas dificuldades emocionais e os pais não identificaram isso, né? Ele estava sempre feliz, sempre alegre, com os amigos e tal, mas interiormente ele não estava bem. E chegando um dia em que ele fez uma carta para os pais, dizendo que ia cometer o suicídio, que não aguentava mais, e realmente tentou sobre a própria vida e chegou ao suicídio dentro de um Mustang amarelo. Por isso que é o Setembro Amarelo. E desde então a família toda, né, fez uma campanha justamente para que os outros pais, naquele período, também acolhessem seus filhos, mesmo vendo ele bem, né? E acolhessem em todos os aspectos, olhassem para os filhos, acompanhassem, fosse na escola, né? Soubesse com quem eles estão e por aí vai. Na verdade, fossem pais, mas também fossem amigos. E no dia do velório, justamente, eles colocaram essas fitas amarelas, que hoje a gente, né, vê um laço e tal, justamente como essa representatividade. Então, o suicídio é o segundo maior fator de morte no Brasil. Né? E entre os adolescentes, de 15 a 29 anos, né? Adolescente já um pouco na fase adulta, é onde a faixa etária mais prevalente da tentativa de suicídio, onde está em quarto lugar, aqui no Brasil. Só atrás, né, de acidente de trânsito, outras doenças também, mas é um índice muito grande, né, para a realidade em que a gente vive, apesar da correria, né, é importante a gente ter um alerta de que o outro também pode estar, né, passando por alguma situação. Às vezes a gente não consegue falar, expressar, mas só um abraço, só um olhar, um bom dia, uma afetividade pode mudar a vida do outro. Então, principalmente nessa juventude que vem carregada por muitos aspectos sociais, né? O avanço da tecnologia, a ausência constante dos pais, porque precisa trabalhar para manter a, a condição de vida, manter os gostos do filho, né? Colocar o filho na melhor escola e acaba perdendo muito dessa infância, juventude e até mesmo na fase adulta. Então, os pais fazem um papel importante nesse processo, né, de reconhecimento, justamente porque a família é o primeiro local onde esse adolescente está incluso, né? O ambiente de rede de apoio é no ambiente familiar. E depois vem, né, a escola, os amigos, se já trabalha, né, no ambiente de trabalho, mas no ambiente em que ele mais convive, a pessoa que mais conviveu com essa criança, adolescente, fase adulta, são os pais. Então, até mesmo pelo site da Setembro Amarelo, que tem lá todo o conteúdo, fala também uma carta aberta aos pais, né? Os pais se conscientizarem de que o filho também precisa ser acolhido para a nossa atual realidade. Talvez, antigamente, os pais não tinham tanta preocupação com isso porque era em outro momento.
era em outra fase, era outra cultura, mas hoje a gente está vivendo outra realidade, inclusive muito mais aberta e muito mais visível de que é uma doença grave, né? Um transtorno mental que pode ocasionar essa, esse tipo de atitude, de comportamento. Aí já me perguntaram também sobre isso, né? Depressão mata, ansiedade mata, não mata, mas faz com que a pessoa queira ter um comportamento justamente para não vivenciar o comportamento, né? A angústia da depressão, a angústia da ansiedade, que não é fácil, né? Mas existem outras formas de lidar com isso, tanto no contexto de mudança de hábitos comportamentais, quanto também com a ajuda de medicamento, dependendo da gravidade do caso, para lidar com isso. Então, não é o fato de tentar suicídio e porque quer morrer e tal. É porque realmente quer tirar aquela dor que está, né, muito grave. E trazendo um estudo de caso, um relato, tem uma paciente que justamente tentou o suicídio 5 vezes. E por quê? Existe fatores de risco na vida dela. Um desses é o abandono dos pais. Não foi criada pelos pais, né? Foi criada por uma tia. E essa tia tinha um tio, né, que era casado com ela, e abusou dela também. Então, além do abandono dos pais, teve o abuso sexual, que é o segundo fator de risco. Condições financeiras também é outro, né? Desemprego, a dificuldade de conseguir as coisas, de ter as coisas, né, que se deseja ter. E também transtornos mentais. A ansiedade e depressão, ela pode ocasionar outros tipos de transtornos. Por exemplo, no contexto de ansiedade, para lidar com isso, o adolescente, criança ou adulto, enfim, qualquer idade, pode desenvolver outro tipo de transtorno justamente para lidar com a ansiedade, assim como no contexto depressivo, né? Nesse estudo de caso que eu estou relatando, essa adolescente tem indícios e fatores de risco e é muito da ansiedade e da depressão, mas ela acabou desenvolvendo outros tipos de transtornos, como o toque, né, pelo abuso em si. Ela acabou tirando a percepção emocional daquilo e tentou lidar de outra forma, que foi com o toque, né? O abuso em si traz uma carga emocional muito forte e querer limpar emocionalmente, mas ela trouxe para a realidade, que se transformou no toque. Então, o toque de higiene dela é muito forte, né? De higienizar tudo e todas as coisas. Só que é algo muito interior. E para entender esse processo demora um tempo, né? Mas que pode ser sim acompanhado e tratado e melhorado, né? É uma nova realidade, né, para essa paciente, para qualquer outra pessoa que deve estar passando por isso, mas que é possível sim ter essa nova realidade com qualidade de vida, né? O processo saúde e doença traz muitos questionamentos. Nem sempre saúde é uma ausência de doença, né? Pode trazer também uma qualidade de vida. Pela OMS, saúde é bem-estar físico, psíquico e social. Então, se o paciente ele se sente bem, mesmo com a doença, bem fisicamente, psiquicamente e socialmente, então ele está bem, ele tem saúde, né? Então, tem algumas doenças, por exemplo, que é comum, diabetes, hipertensão. Se a pessoa toma um medicamento, consegue viver bem, né? E trazendo para o contexto mais de mental, tem algumas doenças mentais que, com o medicamento, a pessoa consegue viver bem fisicamente, psicologicamente, socialmente, né? Algumas doenças não têm cura, né? Até então, por estudos. Um caso dele é esquizofrenia, mas a pessoa consegue viver bem
consegue viver em sociedade. Existem leis que pautam e protegem essas pessoas que têm transtornos mentais. Né? Não é só para o autismo, né, como está tendo o Boain, mas também para outros tipos de transtornos, que é justamente uma luta da reforma psiquiátrica, né? Justamente para entender que as pessoas conseguem viver em sociedade de forma harmônica. E fatores, né, que podem ajudar nesse processo, né, fatores de proteção, seria, né, ter uma rede de apoio muito favorável, né, se não tem em casa, mas que tem amigos, que tenha no trabalho, né, que consiga socializar nesses ambientes, né, fazer terapia, né, é para todo mundo e não só para quem tem transtornos mentais, mas é uma busca de autoconhecimento, de entender até mesmo preventivamente, que é muito raro isso na sociedade, trazer esse contexto preventivo para quem está com adoecimento mental ou quem precisa. Né? Tendencialmente é uma cultura de só ir nas últimas, né? Não só no contexto psicológico, mas no físico também. Mas quero trazer esse alerta aqui, né, de quando sentir uma dificuldade na rotina, procure ajuda. Né? Se você está percebendo que tem algo que está prejudicando a rotina, não está tendo o rendimento de antes, está se paralisando por algum medo, alguma coisa, está sentindo bloqueio, é já um alerta para se procurar uma ajuda profissional. Né? E quanto antes, melhor, porque antes é consigo tratar em terapia, mas se for num caso grave, é terapia e psiquiatria, né? Ajuda do medicamento. Então, como psicóloga, não posso passar um medicamento. Aí, por isso, encaminho para ter uma ajuda justamente do medicamento, que é o psiquiatra. Existem também alguns serviços sociais de apoio, né? O 188, que é o Centro de Valorização à Vida, que justamente traz esse apoio emocional, porque nem sempre o nosso colega, nosso amigo está disponível, né? E para algumas pessoas a realidade de psicoterapia não condiz, né? Não dá. Então tem esse apoio social, não é terapia, mas traz um alívio momentâneo. É um serviço 24 horas, né? E pode ser utilizado em qualquer momento por qualquer aparelho, né? Telefônico ou fixo. Né? Também existe um e-mail voltado, só entrar lá no site, né, do CVV, para justamente ter esse acompanhamento e esse apoio emocional. Né? E eu estou falando aqui várias possibilidades de não tentar sobre a própria vida. Né? E não ache que é mimimi, não ache que é falta de fé, não ache que é frescura, porque não é. Né? E como até mesmo como professora, eu já vi algumas piadinhas assim sobre quem tem transtornos, quem sofre, né, com bipolaridade, fala assim como algo pejorativo sobre transtornos mentais. Mas só quem passa sabe o quanto que é doloroso, o quanto que dói, o quanto que é difícil todos os dias lutar contra isso. Então, que possamos ser mais empáticos com o outro, né? E saber que a gente também pode ajudar o outro, né, com aquilo que a gente tem para o momento. Se não puder ajudar, peça ajuda. Yeah.